Olá, sejam todos bem-vindos para mais uma aula de arte, essa trajetória que envolve o mundo da arte. Eu sou a professora Lúcia Santos e vou estar com vocês nesse momento e navegando pelos conteúdos. Mas vamos ver então o que nós temos para a aula de hoje? Nós temos aula 6, objeto de conhecimento, movimento musical, bossa nova. O detalhamento da aula é contexto histórico, características e principais artistas do gênero musical bossa nova. Certo? Então, vamos dar início à nossa aula. Então, nada melhor do que iniciar uma aula de arte nesse clima, nessa paisagem e nessa calçada aqui, que ela fala tudo, tem todo um contexto histórico, né, e cultural. Aonde será que eu estou? Né? Viajamos até o Rio de Janeiro, estamos na praia de Copacabana, aonde essa calçada ela já tem uma marca registrada, certo? Então, falar um pouco sobre isso já fala sobre um movimento musical, um estilo de música que é marca registrada do Brasil. E eu trouxe aqui para vocês um personagem que vai fazer parte da nossa aula e que conta a nossa história. Esse rapaz aqui, né, faz todo um contexto do estilo de música que nós vamos falar. Tom Jobim, ele vem com o seu violão, que é também um dos instrumentos musicais muito utilizado nesse movimento de música, que é a bossa nova, violão e voz. Tá? Então, Tom Jobim aqui foi uma homenagem que fizeram a esse cantor, né, e intérprete e escritor também, porque ele faz, vamos dizer, falar de bossa nova é não esquecer de alguns artistas que nós vamos estar vendo durante a nossa aula. Tom Jobim é justamente um desses artistas. E aí nós vamos falar um pouquinho sobre esse contexto que envolve esse movimento musical que é a bossa nova. Vamos ver? Então, a bossa nova é um gênero musical brasileiro que surgiu na década de 1950 e que possui influência do samba e do jazz dos Estados Unidos. É um movimento cultural, né? É um dos movimentos culturais mais influentes da história da música popular brasileira em todo o mundo e tem como a música, né, Garota de Ipanema, seu grande sucesso. Então, falando um pouco sobre essa questão da bossa nova, queremos dizer que a bossa nova ela vai trazer uma nova forma de cantar a sua melodia, de cantar a sua poesia. Ela vai enaltecer a beleza do Rio de Janeiro, as paisagens do Brasil, principalmente a questão do amor, né? Mas vai falar da mulher, como uma musa, mas de uma forma bem poética. E aí, falando sobre a bossa nova, nós podemos falar também sobre o contexto histórico que envolve esse movimento. E qual é esse contexto histórico da bossa nova? A bossa nova desponta em meio ao processo de urbanização e industrialização do Brasil no governo de Juscelino Kubitschek, de 1902 a 1976, certo? O movimento surgiu entre músicos jovens da classe média carioca, que se reuniam com o intuito de experimentar e inovar nas composições. Então, o que eles queriam? Eles queriam inovar nas composições, eles queriam trazer uma nova forma. E foram buscar onde? No samba e no jazz. Continuando. Em 1958, o lançamento do compacto de João Gilberto, um dos maiores representantes da bossa nova, consolidou o estilo musical. Tá? Então, o que eu quero falar para vocês? Dentro desse contexto que fala sobre a bossa nova, João Gilberto, ele lança, né, vamos dizer, uma nova forma de cantar. Vocês viram que falamos sobre a questão de como surgiu, quais são o contexto histórico. Agora, e a origem do termo bossa nova? Então, falando sobre a origem do termo bossa nova, nós podemos também falar que João Gilberto, quando ele lança esse movimento, né, esse movimento musical, ele traz uma visão do samba poético e do jazz.
Só que os instrumentos que eles vão utilizar é o quê? É o violão e a voz. Vai mudar com o passar do tempo? Claro que vai mudar, mas a melodia poética é que vai ser a forma marcante desse movimento musical. E, como vocês viram, né, anteriormente, ele foi formado pelos jovens de classe média do Rio de Janeiro, quer dizer, tinham um poder aquisitivo bom, então participavam de bons colégios de renomes, vamos dizer, eram os intelectuais, e de classe média alta. Então, a música ela trazia uma poesia, uma linguagem diferenciada que os brasileiros estavam acostumados, principalmente porque as músicas chegavam a ser até declamadas. Tá? Então, essa era uma das características desse movimento musical denominado Bossa Nova. E aí, como é que surgiu esse termo? Qual foi a origem desse termo Bossa Nova? O termo bossa foi utilizado pela primeira vez numa canção composta por Noel Rosa, Coisas Nossa, na década de 1930. Aí eu trouxe para vocês aqui a imagem do Noel Rosa, tá? Esse grande compositor, conhecido internacionalmente, certo? E ele traz assim um trecho da música. Vamos ver? Diz, na letra do Noel diz: e o bonde que parece uma carroça, coisa nossa, muito nossa, o samba, a prontidão e outras coisas, e outras bossas. Repetindo, vamos lá, a professora falou bossas, coisas, mas é bossas, vamos lá. E o bonde que parece uma carroça, coisas nossa, muito nossa, o samba, a prontidão e outras bossas. São nossas coisas, são nossas coisas. Menina que namora na esquina e no portão, rapaz casado com 10 filhos, sem tostão. Certo? Se o pai descobre, o truque dá uma moça, coisa nossa, muito nossa. Então a questão poética, a questão fala, então ela vai falar do namoro, vai falar da beleza do Rio de Janeiro, do passear, do pôr do sol, da mulher, do amor, né? Então Noel Rosa também vai ser um compositor que vai estar muito presente. A questão de como cantar, eles sempre falavam muito lento, muito baixo, a voz suave, certo? Então a Bossa Nova ela traz essa característica. Vamos ver então agora algumas das características? Então, características da Bossa Nova. A principal característica da Bossa Nova era a simplicidade. Com uma releitura do samba tradicional, a Bossa Nova proposta por João Gilberto trouxe uma forma mais intimista de fazer música, tá? Então, João Gilberto tem até eu falo sempre para vocês, que tem até uma lenda que conta sobre João Gilberto, que fala também, que envolve também essa característica da Bossa Nova. Vamos ver? Então, eu trouxe para vocês aqui algumas dessas características que eu vou estar fazendo comentário com vocês, que diz o seguinte: tom coloquial na voz. É aquela voz suave, macia, que não combina muito com a voz da professora Lúcia, mas é uma voz romântica, poética, temas cotidianos, certo? Voz mais baixa, suave, quase como um sussurro. Harmonia de samba, invenções melódicas do jazz. O que eu quero falar com isso? Quando eu falei que João Gilberto tem uma lenda que gira em torno do João Gilberto aqui na nossa capital, no nosso estado do Amazonas, é que ele chegou a vir fazer um show no Teatro Amazonas e como nós sabemos que historicamente o Teatro Amazonas tem uma acústica perfeita, certo? E aí, quando chegou lá, tinha ar-condicionado ligado, tinha não sei o quê, e ele achou que o barulho do ar-condicionado ia interferir. E ele não queria nem usar o microfone. Conta-se uma lenda, tá? Então, o que aconteceu? Ele mandou que desligasse os ar-condicionados e dispensou o microfone. E simplesmente sentou, colocou o violão e começou a cantar. E dizem que foi o maior espetáculo que já tinham assistido. Então, mas algumas pessoas criticaram pela forma como ele agiu, de mandar desligar o ar-condicionado dentro do nosso estado, né, um pouquinho quente, mas diz que o show foi um espetáculo. E ele justamente tem esses temas do cotidiano, a voz coloquial bem pronunciada, a voz também baixa e quase um sussurro,
certo? E uma das músicas que nós já vimos que fazem parte, que é historicamente conhecida nacionalmente e internacionalmente, é a Garota de Ipanema, né? Como nós vimos. Mas nós temos aqui, eu trouxe para vocês, alguns nomes de algumas músicas que vocês podem pesquisar aí também, que fala, né, das músicas mais famosas. Desafinado, né, de 1958, de Tom Jobim e Newton Mendonça. Samba de uma Nota Só, tá? De 1960, de Tom Jobim e Newton Mendonça novamente. Nós temos outra música, Chega de Saudade. Chega de saudade. E aí vai por diante, tem algumas músicas que a professora sabe de cor, né? Então, Chega de Saudade é de 1959, composta por Tom Jobim e Vinícius de Moraes, é considerada a primeira música da Bossa Nova. Então, Chega de Saudade foi considerada a primeira música desse movimento musical Bossa Nova, desse movimento musical brasileiro. Águas de Março, também é pau, é pedra, é o fim do caminho. E aí vai por diante, vocês podem pesquisar aí. Corcovado, de Tom Jobim. Temos mais outra. Samba, Só Danço Samba, também, Tom Jobim, Vinícius de Moraes. Wave, de Tom Jobim. Insensatez, essa Insensatez. E vai, que eu gosto muito dessa música, de Tom Jobim e Vinícius de Moraes, eles eram muito parceiros. O Pato, de Jaime Silva e Neuza Teixeira, certo? Dindim, Tom Jobim e Aloysio de Oliveira, e Garota de Ipanema, de Tom Jobim e Vinícius de Moraes, tá? Então, dentro desse contexto, Vinícius de Moraes, ele faz essa música. Aqui eu trouxe para vocês Vinícius e Tom Jobim, eles eram muito parceiros, tanto é que vocês viram que eles têm muitas músicas escritas. Tom Jobim e Vinícius também tem um musical que eu acho muito interessante, que é a Arca de Noé, que tem muitas músicas boas, mas dentro da praia de Ipanema e Garota de Ipanema. Por que será? E aí eles fizeram, né? Escreveram essa música e um fez a letra e outro fez a música, justamente trazendo aqui para vocês a nossa Garota de Ipanema, tá? Isso aí, estilizado, a Garota de Ipanema, né? Ela vai passando aqui e eles sentados, só que eles não estavam sentados na praia, que foi apenas para trazer esse momento para vocês. Eles ficavam sentados na esquina de um botequim, tomando cerveja, bebendo, jogando dominó, não sei o quê. E aí eles viam essa moça passando, todas as vezes. E eles, como eu falei para vocês, enalteceram a beleza da mulher, mas de uma forma poética, certo? Como eles escreveram. Olha que coisa mais... Ela vai passar novamente e eu vou falar, tá bom? Vamos lá, Garota de Ipanema. Passe aí. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, é essa menina que vem e que passa num doce balanço a caminho do mar. Né? Então, eles fizeram essa música, escreveram essa música, certo? Claro que eu não cantei no ritmo, vocês podem pesquisar aí para ver o ritmo, mas essa música é conhecida internacionalmente, é como se fosse uma bandeira do Brasil. Então, a Bossa Nova é um movimento musical que ainda até hoje faz muito sucesso, né, os intérpretes que seguem esse mesmo estilo, cantando suave, como se fosse declamando. E esse amor poético, essa coisa poética que fala da natureza, da praia, do sol, da mulher como um objeto, mas um objeto a ser contemplado com respeito, com sabedoria, né? E aquele amor, vamos dizer, aquele amor platônico. E aí temos aqui a imagem da musa inspiradora, que é a Elô Pinheiro, que foi a inspiração justamente da música Garota de Ipanema, tá? Então aí tá a foto dela hoje atual, né? A foto dela atual, mas aí eu trouxe para vocês também, e não vai ficar só assim, uma narração. Vamos ouvir? Tom Jobim. Antônio Carlos Brasileiro de Almeida Jobim. O Tom Jobim era maestro, pianista, cantor, arranjador, violonista e um dos maiores compositores brasileiros de todos os tempos. Um dos criadores e principais forças da Bossa Nova, ao lado de João Gilberto e Vinícius de Moraes. É autor de músicas como Garota de Ipanema e Samba do Avião, que se tornaram símbolos do Rio de Janeiro e são tocadas até hoje no mundo inteiro.
Ele ficou conhecido internacionalmente pela bossa nova, mas o Tom passa por modinha, o choro, por baião. Ele é um grande retratista do Rio. Enfim, é o gênio que a gente sabe que ele é, contou o jornalista Antônio Carlos Miguel. Em 1964, competindo com os Beatles, os Rolling Stones e Elvis Presley, Tom Jobim ganhou o Grammy de Música do Ano com A Garota de Ipanema. Frank Sinatra, depois de gravar os songbooks de grandes mestres americanos, dedicou 2 álbuns à obra de Tom Jobim. O compositor e maestro morreu em 8 de dezembro de 1994, em Nova York, vítima de uma parada cardíaca enquanto lutava contra um câncer. Ele tinha 67 anos. João Gilberto Prado Pereira de Oliveira, conhecido como João Gilberto, foi um dos maiores expoentes da bossa nova no Brasil. Considerado pioneiro nessa vertente, cantor, instrumentista e compositor baiano, com seu jeito único de cantar e tocar violão que se tornou a marca principal da bossa nova, foi destaque na prolífica escola brasileira de intérpretes que influenciaram decisivamente os estilos que representaram. O músico nasceu em Juazeiro, Bahia, no dia 10 de junho de 1931. Faleceu em 6 de julho de 2019, no Rio de Janeiro. Algumas de suas composições são Desafinado, Bem Bom, Acapulco, O Balalá, Um Abraço do Bonfá, Japão, Glass Beds, Minha Saudade, dentre outras. Vinícius de Moraes foi um poeta, dramaturgo, escritor, compositor e diplomata brasileiro e jornalista. É autor de Soneto de Fidelidade, uma das mais importantes obras da literatura brasileira, peça Orfeu da Conceição e ainda um dos precursores da bossa nova no Brasil, junto a João Gilberto e Tom Jobim. Marcos Vinícius de Moraes nasceu no Rio de Janeiro no dia 19 de outubro de 1913 e faleceu em sua cidade natal, no dia 9 de julho de 1980. Algumas de suas composições, além do Soneto de Fidelidade, são Aquarela, Samba da Bênção, A Felicidade, A Casa, O Girassol, dentre outras. Então, viram aí um trecho, né, um pouco do trecho da biografia de cada um dessas pessoas que fizeram parte dessa bossa nova, desse movimento musical. E aí nós falamos aqui um pouco também sobre Tom Jobim, que vocês já ouviram também, enquanto João Gilberto trouxe o ritmo e a batida, Tom Jobim trouxe uma harmonia um pouco mais requintada ao movimento. Sua participação na bossa nova foi imortalizada com composições como? Quais foram essas composições? Garota de Ipanema, Eu Sei Que Vou Te Amar, Águas de Março, Pela Luz dos Olhos, entre outras. Como eu falei, Tom Jobim e Vinícius de Moraes eram muito parceiros. Vinícius de Moraes, Soneto da Fidelidade, quem já não ouviu falar que o amor seja eterno enquanto dure? Não é verdade? Faz parte desse soneto da felicidade. Então, falando sobre a bossa nova, nós também temos que falar, tudo que começa tem um fim. Será que foi um fim? Mas nós já temos a história, nós temos a continuidade de alguns compositores que continuam cantando com o mesmo estilo da bossa nova. Vamos ver então o fim da bossa nova. Com o golpe militar de 1964, a música brasileira passou por mais uma transformação. Novamente, refletindo seu tempo, a arte saiu das composições leves e arranjos simples da bossa nova para trazer temas sociais para sua letra e performance artística. Dessa forma, chega o fim da bossa nova em 1966, o surgimento do MPB, Música Popular Brasileira. Ok? Então, o fim da bossa nova, ou então, vamos dizer, uma paralisação, porque vai surgir novos movimentos sobre a questão da bossa nova, né? Então, porque houve um golpe militar, então a bossa nova dá uma estagnada e entra outros movimentos musicais. Mas a bossa nova, ela utiliza muito mais a questão, como vocês viram aí, a questão de voz e violão. Mas Tom Jobim ele vai trazer outros elementos. Foi só voz e violão? Não.
Com o passar do tempo, foram sendo introduzidos outros instrumentos, como o piano, a flauta transversal, né, outros, o baixo, mas sempre com aquela pegada, né, com aquele estilo musical muito, vamos dizer, declamado, uma música declamada, como eu falei para vocês, da Garota de Ipanema. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Então, foi vai sendo algo que vai sendo modificado, sendo introduzido, mas João Gilberto, ele permanecia sempre com a voz e o violão, tá? E aí temos alguns músicos, né, importantes da Bossa Nova. Além de João Gilberto, Tom Jobim e Vinícius de Moraes, outros músicos e compositores também aderiram ao estilo. Alguns deles são, vamos ver quem são? Então, aqui nós temos Ilson Simonal, né? Nós temos, entre outros, Nara Leão, que está bem aqui, né? Flutuando. Alguns aí que eu não estou reconhecendo. Temos vários artistas aqui. O Ilson Simonal é esse aqui, né? Que está aqui. Nara Leão, ela está aqui, que eu estou reconhecendo. Alguns já são fotos bem antigas, mas aqui nós temos alguns desses compositores. Então, a Bossa Nova também, ela não ficou só no Brasil, ela teve influência, como eu digo, na arte, a gente não descarta nada, a gente vai agregando conhecimentos. E aí temos a influência internacional da Bossa Nova. A Bossa Nova extrapolou as fronteiras geográficas do Brasil, talvez pela influência do jazz estadunidense. O gênero brasileiro foi reconhecido e bem aceito por parte da comunidade artística internacional. Certo? E nós temos também curiosidades sobre a Bossa Nova. Em 2005, olha aqui, a música Garota de Ipanema foi considerada pela Biblioteca do Congresso norte-americano como uma das 50 grandes obras musicais da humanidade. Gente, isso é muito importante para o Brasil no ramo da música, né? Então, já pensou? As 50 grandes obras musicais, ela está entre, né? A música Garota de Ipanema está entre essas 50. Então, reconhecida internacionalmente. Aquilo que eu falei para vocês, é como se fosse um cartão postal musical do Brasil. O samba é a questão cultural nossa, é conhecido o samba, conhecido o Carnaval do Brasil, ok. E a música, nós teríamos a Garota de Ipanema. Continuando, o Dia Nacional da Bossa Nova é comemorado dia 25 de janeiro, data de aniversário do Tom Jobim. Por isso que foi escolhido dia 25 de janeiro. Tom Jobim foi considerado o maior expoente de todos os tempos da música brasileira pela revista Rolling Stone. Tá? Então, Tom Jobim foi agraciado com o dia do seu aniversário para ser comemorado o Dia da Bossa Nova. Continuando. A canção foi gravada por diversos nomes da música internacional, como Frank Sinatra. Frank Sinatra, gente, gravou Garota de Ipanema. Em outros idiomas também foram gravados, né? Que fez versão em inglês, tá? Do clássico brasileiro. Anos depois, a canção ganhou um cover da cantora britânica Anne House, né, sendo colocada como parte do seu álbum póstumo. Então, já pensou? Olha só quantos artistas fizeram a regravação, né, fazendo a tradução para o seu idioma. Continuando, apesar dos exemplos acima serem voltados para artistas do jazz, a influência da Bossa Nova também rompeu a barreira dos gêneros em 2021. A cantora Anitta utilizou o sample da Garota de Ipanema para criar a música, né, do seu projeto internacional, né, Grill for Rio. Então, do seu projeto internacional. Já pensou quantas pessoas vão, né, pegam a versão da Garota de Ipanema e dão uma outra vestimenta, uma outra roupagem, mas não perdendo a essência da Garota de Ipanema, da música, tá bom? Então, como eu falei para vocês, na arte você não descarta, você cria, você recria uma nova forma de ver, de usar, de ouvir, tá? Outra referência à Bossa Nova, vamos ver? Tá? Nova música, né, que é justamente falando sobre o estilo de música, outros cantores americanos, ingleses, os europeus também fizeram justamente
essa releitura, essa composição, fizeram a tradução para o seu idioma da música Garota de Ipanema. E aí, vamos falar agora sobre a canção em inglês. Traz em sua construção harmônica apenas voz e violão com batidas em homenagem ao gênero brasileiro, acompanhado por uma interpretação vocal simples e concisa. O nome da canção deixa clara a alusão ao gênero em que foi baseada. Então, a música ela vai trazer, dentro desse contexto da Garota de Ipanema, do estilo, da forma como os cantores, né, os compositores desse movimento musical da Bossa Nova utilizaram. Então, o jazz, a forma como é a música do jazz, ela vai estar muito presente na forma como esses artistas, esses músicos, interpretavam as músicas, certo? Nós vimos falar ali da música O Pato. O Pato, eu sempre digo que é uma música que eu gosto muito porque ela pode ser trabalhada de várias formas. Porque além de ele ser um trava-língua, isso, como eu falei para vocês, foi criado, a Bossa Nova foi criado pelos jovens, né, da classe média alta do Rio de Janeiro. Então, eles tinham todo um conhecimento gramatical, a questão histórica, econômica, então eles podiam explorar. E eles conheciam o jazz americano porque estavam lá, foram até os Estados Unidos, tiveram esse contato com o jazz e trouxeram para cá e tinham a influência do samba. E aí fizeram a Bossa Nova. Então, a questão coloquial, como eles pronunciavam, como eles falavam, a questão da música, a questão poética, né, que eu estou repetindo para vocês essa questão, a questão poética era justamente falar a poesia, certo? De uma forma, vamos dizer o quê? Acadêmica, mas de uma forma romântica. Então, como eu estava falando, o pato, ele pode ser trabalhado também como um trava-língua, que é, lá vem o pato pataqui, pataculá, lá vem o pato para ver o que há, o pato pateta pintou a caneca, surrou a galinha, bateu no marreco, pulou do puleiro, no pé do cavalo, levou um coice e criou. E assim vai por diante. Então, é um trava-língua também. Então, que dá para ser trabalhado com as crianças. E aí, como eu falei, quando a Arca de Noé, de Vinícius de Moraes, ele cria, né, esse show, que é chamado de essa composição de Arca de Noé, e lá tem muitas músicas, tem a porta, tem o caderno. Então, a música, o caderno, gente, é uma poesia que fala de um elemento que está no seu dia a dia e ele fala de uma coisa poética. Vocês podem pesquisar aí essa música, o caderno também, que faz parte desse show, desse espetáculo Arca de Noé. Então, meus queridos, hoje nós falamos sobre esse movimento musical que foi a Bossa Nova, tá? Que traz João Gilberto, Tom Jobim, certo? Vinícius de Moraes, como foi colocado aqui, Nara Leão, né? Wilson Simonal e outros cantores também, intérpretes que fizeram parte desse movimento, certo? Então, finalizamos a nossa aula.